Chefe de grupo criminoso investigado por vários homicídios em Morada Nova foi preso aqui em Fortaleza. O elemento lá que respondia em Morada Nova estava aqui charlando. Aí chega, não, eu tô aqui dando uma volta, não sei o quê, não sei o quê. Vamos conversar agora com nossa repórter, né, que vai trazer aqui mais detalhes acerca desse caso. Como é que foi isso aí? Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, né? Ele praticava crimes lá no município de Morada Nova, mas sabia que estava sendo investigado, estava sendo buscado pela polícia. Veio aqui para a região metropolitana de Fortaleza, um homem de 31 anos de idade, e os policiais lá de Morada Nova, numa investigação incansável e também para dar cumprimento aos mandados de prisão que esse homem, né, tinha contra ele, os policiais conseguiram saber o local exato onde ele estava. Por isso que, para me dar detalhes a respeito da prisão desse homem, aqui ao meu lado está o delegado Arivelton Almeida, que é o titular da Delegacia de Morada Nova. Delegado, eu queria que o senhor falasse para a gente, né, o grau de perigo dessa pessoa que, graças a Deus, a Polícia Civil conseguiu tirar de circulação. Boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde. Com relação ao grau de perigo, grau altíssimo, periculosidade altíssima desse rapaz. Ele está sendo investigado desde 2021. Existe contra ele 3 mandados de prisão, existia, né? Agora foram cumpridos. Esses mandados correspondem a 5 homicídios, sendo que 2 deles duplo homicídio. E além disso, existe um procedimento, um inquérito policial já concluído, com indiciamento e denúncia aqui na Vara de Organizações Criminosas em Fortaleza. Ele vinha sendo investigado por esses homicídios, junto com esse grupo criminoso. Em dezembro, houve a prisão dos líderes desse grupo. Eles estavam foragidos, morando em Santa Catarina. Uma investigação da Polícia Civil do Ceará conseguiu capturar esses foragidos. E aí ele assumiu a liderança lá no município. E desde então, vocês estavam sempre com o nome dele ventilado a situações criminosas? Isso, sempre sendo investigado. Porém, esses inquéritos de organização criminosa, eles são complexos. Demandam tempo, energia, trabalho de inteligência, telemática, até que se conseguir um mandado de prisão e fortalecer a investigação. Isso foi feito, os mandados foram expedidos e aí, a partir da expedição dos mandados, ele fugiu de Morada Nova e veio se esconder aqui na região metropolitana. Há quanto tempo ele tinha saído da cidade, delegado? A partir de dezembro, janeiro, ele já deixou de residir na cidade de Morada Nova. Mas a polícia sabe que mesmo foragido, ele tinha voz de comando na região. Total. Inclusive, ele, ocasionalmente, ele ia até a cidade executar pessoas ou então planejar, organizar alguma situação ilícita. Inclusive, na data da prisão dele, havia um plano já bastante adiantado dele ir à cidade de Morada Nova nesse final de semana. Está acontecendo um evento lá, uma vaquejada, e de acordo com as investigações e com a inteligência, ele iria até a cidade e executar 4 pessoas nesse final de semana. Ou seja, com esse adiantamento da Polícia Civil foi evitada uma morte. 4, na verdade. 4? Isso, o plano dele era ir à Morada Nova agora, no final de semana, já estava bem adiantado esse plano para ele executar 4 pessoas lá na cidade. E aí, quando a gente fala de um homem que tem na ficha curricular dele negativa, né, esse rol de crimes de morte, né, tendo voz de comando dentro de uma organização criminosa, quando os policiais chegaram a Maracanaú, que identificaram o local exato onde ele estava, a informação que nós temos é que ele ainda teria tentado fugir. Mas vocês estavam com um número de policiais suficientes, fizeram uma abordagem segura. Exatamente. Foi feito um planejamento para essa prisão, então os policiais do grupo operacional do Departamento do Interior Sul planejaram a prisão dele e no momento ele ainda tentou se evadir, mas sem nenhum êxito. Agora também estava armado no momento da abordagem. Chamou a atenção, né, da gente, inclusive as características da arma que foi apreendida com ele. Uma arma de origem estrangeira, de origem turca, 9mm, de alto poder ofensivo. Muita munição. Bastante munição. Ou seja, para o que ele estava pensando em fazer, a priori, ele estava bem preparado. A prisão dele com esse armamento e essas munições só ratificou que as investigações já vinham apontando que ele retornaria ao município para executar outras pessoas lá. A gente agradece as informações, né? Graças a Deus a Polícia Civil
conseguiu aí retirar esse homem de circulação que já vinha sendo procurado, que já vinha sendo investigado e que agora vai poder responder pelos crimes que ele cometeu e, obviamente, a polícia vai poder investigá-lo, como ele está preso, de uma forma melhor, mais tranquila, já que ele vai poder dar depoimentos em inquéritos, inclusive, que estão em andamento lá pela região de Morada Nova. E aí eu chamo a atenção, obrigada, delegado, eu chamo a atenção de você que está assistindo ao nosso programa, que a nossa equipe de reportagem vem acompanhando desde o mês de maio, né, a apuração, a investigação da morte da enfermeira Jandra Maiandra. Fato esse que aconteceu ali na Avenida Castelo Branco, também conhecida como Avenida Leste-Oeste. Para você que não está lembrando do caso, ela estava voltando para casa junto com uma amiga no carro quando ela foi morta em um cruzamento ali daquela região. Pois bem, hoje nós recebemos a informação que 4 pessoas acabaram sendo presas por envolvimento da morte, né, da enfermeira. Ela que era natural do Piauí, né? E aí nós fomos buscar por informações, obviamente, confirmações dessas prisões. As prisões foram confirmadas, são 4. Né, são prisões temporárias, ou seja, tem 30 dias, né, de validação por parte da Justiça. E o que chama a atenção é que as 4 pessoas que foram presas, suspeitas, né, de envolvimento da morte, são 4 policiais militares. Essa informação foi confirmada pela nossa equipe de reportagem. Inclusive, nós conseguimos o contato com o advogado de 2 desses agentes de segurança que confirmou para a gente realmente a informação. Disse que estão trabalhando, inclusive, para poder derrubar, né, essa decisão da Justiça, até mesmo porque, prestem atenção, os 4 policiais que estão presos, eles estavam trabalhando na noite em que o crime aconteceu, segundo o advogado da defesa. E seriam os 4 primeiros policiais que foram atender a ocorrência, ou seja, depois do crime. Segundo o advogado de 2 desses policiais, a quem eu conversei para confirmar essas informações, ele disse que os agentes de segurança, né, obviamente não teriam qualquer envolvimento com a situação criminosa, mas que está tudo sendo investigado. A decisão da Justiça se baseou em indícios. Ele não detalhou que indícios seriam esses, mas nós temos essa confirmação. Essa semana, inclusive, a gente vinha comentando que nada havia sido dado ainda de informação a respeito da morte, de investigação da morte dessa enfermeira, né, da enfermeira Jandra Maiandra. E hoje a gente teve realmente essa confirmação da prisão de 4 policiais militares, né, com indícios, né, de envolvimento na morte, confirmadas inclusive pela defesa de 2 desses agentes de segurança. Enfim, pelo jeito a investigação ela está começando a andar agora e resta saber aí, aprofundar, né? Saber como a Justiça e a polícia têm se baseado para poder pedir o indiciamento, a suspeição desses agentes de segurança em envolvimento nessa morte. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manu, obrigado aí pelas informações, hein? Bom, a Manu acabou esclarecendo aí 2 casos. Primeiro caso desse elemento que estava aqui em Fortaleza, lá de Morada Nova, né? Mas ele estava aqui exatamente com um material que você pôde observar aí, né? Um material que foi apreendido pela polícia. E outro detalhe, você vê só como é que está a situação aqui nesse país, né? Você tem que colocar uma tarja no elemento desse já com rol de crimes. Isso por quê? Porque o bichinho não tem trânsito julgado, apesar dele responder a esses inquéritos policiais, né? Aí você tem que preservar a imagem. Para mim, se fosse um país sério, a imagem que tem que ser preservada é a imagem de cidadão. Mas esses elementos aí, meu amigo, pelo amor de Deus. E outro caso também que chamou a atenção aí, a sociedade cobrando em relação à morte da enfermeira, né? Essa enfermeira, né, que causou realmente uma comoção muito grande aqui no nosso estado, pelo modus operandi, né? Uma batida, segundo no dia foi ventilado aí que seria uma discussão de trânsito. Mas enquanto muita gente alardava aí, querendo saber quem era essa pessoa, a Polícia Civil trabalhando ali para descobrir. E então, pelo menos 4 policiais militares foram agora presos, né? Isso não é prisão
aliás, não é prisão preventiva, a informação que se tem, é uma prisão temporária, mas a prisão, para ela ser decretada, ela tem que ter indícios, pelo menos para que o magistrado possa sim, assinar esse pedido. É evidente que nos próximos dias os policiais poderão estar esclarecendo mais ainda acerca da morte da enfermeira, né? E quais seriam as relações desses policiais, quais seriam os envolvimentos deles, né, diretamente nessa morte aí da enfermeira. Por quê? Quem mandou? Então, são perguntas que com certeza deverão estar sendo respondidas em breve, tá certo? Vamos lá.